A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Está no canal Júlio César Sua Verdade. Seja bem-vindo. Todos aqui no canal é bem-vindo. A finalidade do nosso canal é a gente crescer espiritualmente diante da presença do nosso Deus. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, nos ajude, se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha, que é muito importante e isso não vai custar nada para você. Amém? Irmãos, nós recebemos uma notícia, a irmã Leia Miranda postou na sua página oficial que ela vai se recolher, ou seja, ela não vai estar fazendo, não vai estar fazendo mais, pelo menos até o presente momento, os pronunciamentos que ela estava fazendo, pois ela disse: as pessoas não vão parar, mas querem devorar ela de qualquer jeito, Na verdade, a gente vê muitos canais aqui postando aquilo que não deve, Coloca títulos falsos, coloca aquilo que não deve e acaba aumentando, o escândalo envolvendo o nome dela. Irmão, sempre eu disse e vou dizer de novo, Nós não temos 100% de afirmação que realmente ela cometeu. Porém, do outro lado, tem o pastor Paulo Elias dizendo que ele teve sim com ela. Porém, as suas palavras são vagas. Do outro lado, ela diz que não, ela nega toda a versão. Então, nós temos a palavra da irmã Leia e a palavra do pastor Paulo Elias, Então, nem quem a gente vai acreditar, nem quem a gente vai crer, Eu não posso julgar nenhum em julgar o outro. Nós temos que ser coerente aqui nas nossas palavras para a gente não prestar nenhum tipo de julgamento. Agora, que eu acho as palavras dele vazia e vaga, sinceramente eu acho vazia e vaga e não tem firmeza nas suas palavras, Eu vejo muito isso, não tem firmeza nas suas palavras. Irmãos, a gente sabe que até o presente momento ninguém da família Miranda se manifestou, pelo menos para poder defender o nome da igreja que está sendo escandalizado, não somente no Brasil, mas também no mundo. Ninguém se manifestou, É uma pena muito grande, que isso tenha acontecido, está acontecendo, e o que dá para entender é que eles estão sem se falar. A Leia não está falando com a Débora não está falando com a Leia, nem o Davi Miranda Neto não está falando com a tia, ou seja, está aquele rolo entre eles. E isso não é nada bom, irmãos. Se a gente for levar dentro das Escrituras Sagradas, se a gente for levar pela Bíblia, eu vou dizer uma realidade aqui, porque a realidade é uma só. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, vai ficar todo mundo. Vai ficar aquele que não quer falar com outro, vai ficar todo mundo, porque é o que a gente está observando, que está uma guerra entre eles. Se o arrebatamento da igreja acontecer, vai ficar. Por quê? Quando você vai para o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, olha o que Jesus disse. Pegue isso para a sua vida também. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com ele, depois você vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Deus não aceitará a oferta de qualquer jeito. Deus não aceitará uma oferta se a gente estiver em contenda com os nossos irmãos. Se a gente não estiver falando com os nossos irmãos por alguma coisa que ocorreu, que aconteceu, que a gente foi ofendido, Deus não vai aceitar a nossa oferta. Nós temos que reconciliar primeiro com o nosso irmão, E no meado de tudo isso, o que eles fizeram na sede mundial? O celebra a nação, como se nada estivesse acontecendo, Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que Deus recebeu? Eu tenho certeza que não, sem nenhum medo de errar, mas pelo conhecimento que a Bíblia nos traz, eu tenho certeza que Deus não recebeu esse celebra a nação das mãos deles,
pois eles estão em contenda, em briga com a irmã Leia Miranda, infelizmente, né? E se Jesus arrebatar a igreja, eles não podem subir para o reino dos céus. A condição, irmãos, daqueles que estão em briga, em contenda, né? Se a família está desse jeito, que é o que a gente está vendo, porque ninguém se levantou para poder defender o nome da igreja, ajudar a serva de Deus nesse momento, ninguém se manifestou, estando ela certa ou errada, ninguém se manifestou. Quando você vai para o livro de João, no capítulo 2, e no versículo 9, olha o que está escrito: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está vendo a situação como é grave? Agora, imagine, a família está na direção da igreja, de uma obra tão gigantesca. Só que, pelo que a gente está entendendo, a Débora não quer falar com a Leia também está emburrada com eles. O Davi Miranda Neto não gosta da tia, desrespeita a tia. Então, imagine, irmãos, a situação que está. Se Jesus arrebatar a igreja, vai ficar. Infelizmente, não estão prontos para estar diante da obra de Deus nessa condição, porque a Bíblia diz que eles estão em trevas. Nós temos que ser humilde para poder reconhecer o nosso erro, nós temos que ser humilde para poder pedir perdão aos nossos irmãos, né? Quando você vai para o livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito assim: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu perdoe você também. Ou seja, quando nós estamos orando, Deus sondará o nosso coração. Se o nosso coração não estiver limpo diante de Deus no momento que a gente está orando, Deus não pode perdoar os seus pecados. A gente vai andar em trevas, vai permanecer nas trevas, e as trevas vai cegar os nossos olhos. O que é as trevas? O pecado. E o pecado endurece o nosso coração. Irmãos, era o momento da família se abraçar e mostrar para o Brasil e o mundo que eles estão unidos, que eles vão se unir, pedir perdão, não somente a irmã Leia, mas também a irmã Débora, o Davi Miranda Neto, a diretoria, todo mundo se pronunciar diante dos membros, porque eles não podem se esquecer que quem sustenta essa obra somos nós. No dia que a gente falar, eu não dou mais o dízimo e a oferta, a obra fale. Então a igreja, sim, ela deve satisfação para nós. Olha o que está escrito aqui agora, isso é muito forte. João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece o seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem permanente nele a vida eterna. Tem permanente nele a vida eterna. Infelizmente, irmãos, o pecado endurece o coração do homem e da mulher e não faz ele enxergar que ele está na contenda e ele precisa se arrepender. Vou voltar a dizer, né? Não posso acusar a irmã Leia Miranda, não posso dizer que ela cometeu, ela não abriu a boca para falar que cometeu, é a palavra dela contra a palavra do pastor Paulo Elias, né? Então eu não posso acusá-la. Se todavia ela cometeu, seria muito bonito, né, se arrepender, pedir misericórdia e ser humilde para poder dizer ao povo que errou, que cometeu uma falha. Isso é muito lindo fazer isso, né? Todavia eu não posso estar aqui no meu canal atirando pedra, muito pelo contrário, como homem de Deus nós temos que orar, se humilhar e voltar-se para Deus. Hoje eu estava conversando com o pastor Tiago, do canal O Evangelho, o Poder de Deus. Ele estava me contando uma visão que ele teve hoje, irmãos. Ele viu na visão alguns anciões, aqueles homens do cabelo branquinho, de joelhos dobrados, chorando, né, com a cara no pó, chorando, e olhava para ele e dizia: fala para o meu povo, fala para a igreja se humilhar, buscar a Deus. E aqueles homens de joelhos, chorando e pedindo a Deus misericórdia. Aleluia, pedindo a Deus piedade. Ou seja,
Deus, irmãos, Ele quer que a gente se volte para Ele. Aqueles anciões representam homem sincero diante da presença de Deus. Deus, Ele quer que a gente se volte para Ele. Agora imagine, irmãos, a condição da família. Todavia, vamos orar em favor da família, para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar em favor da irmã Léa Miranda. Vamos orar em favor do pastor Elias, né? Vamos orar em favor deles, ou seja, vamos orar em favor de todos. Nós sabemos que o diabo está aproveitando toda essa situação para causar o maior escândalo na obra de Deus e fazendo assim, afastando as almas da presença do Senhor, né? Jogando as almas para longe. Quantas pessoas a gente perdeu? A gente perdeu muita gente. A gente perdeu muitas almas, irmãos, por conta de uma coisa que dava para ter resolvido ali na hora, mas deixou o negócio se expandir e ganhou grande repercussão na internet, nas redes sociais, né? Mas vamos orar, Deus é misericordioso para alcançar a vida deles, amém? Deus te abençoe grandiosamente. Deixo aí esse conselho para todos nós. Vamos orar e pedir para que Deus ele tenha misericórdia de todos eles, para que Deus tenha misericórdia da irmã Léa, para que Deus tenha misericórdia, enfim, de todos nós, porque todos nós precisamos alcançar a bondade de Deus.